Por que Errol Flynn tinha o corpo de um homem de 75 anos quando morreu aos 50? Por um período durante a Era de Ouro de Hollywood, Errol Flynn foi uma das maiores estrelas de cinema da indústria do entretenimento. No entanto, tudo isso desabou para a estrela como resultado de seu estilo de vida hedonista. O ator levou uma vida de devassidão criminosa e faleceu relativamente jovem em um estupor de embriaguez. Errol Flynn entrou na década de 1940 como indiscutivelmente o ator mais popular de Hollywood. Embora a quantidade de respeito que ele conquistou tanto de seus colegas quanto do público logo diminuísse lentamente nos anos que antecederam sua morte decididamente precoce e trágica, com apenas 50 anos de idade. Grande parte da má sorte de Errol viria como resultado de suas acusações de estupro em 1942, com duas jovens alegando que a estrela as seduziu e depois as molestou. Embora as evidências fossem contundentes, Errol acabou se livrando das acusações como resultado de uma revelação de que uma das meninas já havia feito um aborto. Embora o aborto não tivesse nenhuma relação com os assuntos em questão, o fato de ela já ter feito um sugeriu ao tribunal que ela não tinha caráter moral. As acusações de estupro estatutário assombraram Errol Flynn até sua morte, mesmo que ele não tenha sido considerado culpado. No entanto, as acusações estatutárias de estupro não foram as únicas coisas que pesaram na imagem pública da estrela. Errol também se tornou conhecido por beber demais e por sua propensão ao adultério. O ator se casou com a primeira esposa, Lily Damita, em 1935 e se divorciou da atriz na época das acusações de estupro. Se Errol tivesse sido considerado culpado das acusações estatutárias de estupro, ele poderia ter cumprido até 25 anos de prisão. Sendo que o ator morreria dentro de 2 décadas, talvez isso pudesse ter salvado sua vida. Errol Flynn estava muito doente para servir na Segunda Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, o público não gostava muito de Errol Flynn. O ator havia sido uma das maiores estrelas do mundo apenas alguns anos antes, mas seu estilo de vida debochado havia afastado a maioria do seu público. O ator pensou que poderia reconquistar parte do respeito do público servindo na guerra, mas seus anos de abuso de álcool fizeram com que ele fosse considerado fisicamente incapaz de fazê-lo. Posteriormente, Errol caiu em depressão profunda e aumentou seu comportamento debochado ao longo dos anos seguintes da guerra. Embora Errol Flynn quisesse servir seu país, ele acabou se tornando a ira da América, pois seu comportamento devasso crescente fazia parecer que ele estava zombando do estilo de vida americano durante um dos tempos mais difíceis do país. No início da década de 50, Errol Flynn não era mais um grande atrativo nas bilheterias. Seu longa-metragem de 1951, The Adventures of Captain Fabian, foi considerado um fracasso financeiro, assim como o subsequente Maru Maru, em 1952. Depois de pouco mais de uma década, Errol caiu em desgraça. A saúde de Errol Flynn muda. Como Errol Flynn caiu em desgraça publicamente, sua saúde física e mental também começou a declinar consideravelmente. Durante a produção dos filmes mencionados, ele disse estar tendo alguns problemas com sua memória de curto prazo. Após seus fracassos no início da década de 50, Errol viajou para a Europa para fazer o que esperava que fosse um retorno triunfante, com O Mestre de Ballantrae. Infelizmente, quando o filme foi lançado em 1953, não foi recebido nem perto do nível de aclamação que Errol esperava. Com The Master of Ballantrae não provando o retorno à forma que ele esperava, Errol começou a pensar em um novo veículo estrelado que ele mesmo produziria. Esse filme seria uma nova versão cinematográfica da história de Guilherme Tell, com Errol estrelando o papel principal. Infelizmente, embora partes do projeto tenham sido filmadas, ele nunca foi concluído. Para piorar a situação, Errol acabou gastando toda a sua fortuna restante na produção fracassada do filme. Mais oprimido do que nunca, Errol Flynn afundou ainda mais em seu alcoolismo. Ao longo do final da década de 50, Errol Flynn era um gordo e bêbado desleixado que passava a maior parte do tempo navegando em seu iate, sendo esse iate um dos poucos sinais remanescentes da antiga glória da estrela caída.
Também nessa época, ele ganhou alguns elogios da crítica, decididamente incidentais, interpretando o personagem igualmente bêbado de Mike Campbell, na adaptação cinematográfica de 1957 de The Sun Also Rises. Pode-se imaginar que não foi preciso muito esforço para a estrela desempenhar o papel, e não foi um grande retorno para ele. A vida pessoal de Errol Flynn. Errol Flynn se casou 3 vezes ao longo de sua vida. Além de sua primeira esposa, Lili Damita, a sua mencionada, Errol se casou com 2 esposas subsequentes antes de sua morte, em 1959. A segunda esposa de Errol era funcionária de lanchonete do tribunal durante o julgamento de estupro do astro. O nome dela é Nora Eddington e eles se casaram de 1943 a 1949. Errol e Nora tiveram 2 filhas, e Errol também teve um filho com sua primeira esposa, Lily, anos antes. Errol se casou com sua terceira esposa, Patricia Wimore, em 1950, e permaneceu com a atriz até sua morte. Ao longo de seu casamento de quase uma década, Errol e Patricia tiveram uma filha. Errol bebeu 2 litros de vodka por dia antes de morrer. O último filme em que Errol Flynn apareceu foi um longa-metragem de baixo orçamento chamado Cuban Rebel Girls. Apesar de ser casado com a já mencionada Patricia Wimore, Errol teria se envolvido romanticamente com sua colega de 17 anos no filme, uma jovem atriz chamada Beverly Adland. Na verdade, há rumores de que Errol namorou a atriz com apenas 15 anos, quando a encontrou correndo pelo estacionamento da Warner Bros. Pictures. Errol Flynn morreu de ataque cardíaco em 1959. Embora tivesse apenas 50 anos na época, a autópsia relatou que ele tinha a saúde de um homem de 75 anos. Nos anos que antecederam sua morte, a estrela caída bebeu cerca de 2 litros de vodka por dia. Embora Errol Flynn já tenha sido uma das maiores estrelas de cinema do mundo, ele caiu em desgraça por volta de uma década em sua carreira e morreu bêbado de seu antigo eu. Agora é hora de ouvir de você. Você sabia que Errol Flynn teria bebido 2 litros de vodka por dia nos anos que antecederam sua morte? E que a estrela de 50 anos teria o corpo de 75 anos de idade quando ele morreu? Como sempre, curta esse vídeo para mostrar seu apoio, inscreva-se e ative o sino de notificação se quiser ser um dos primeiros a saber quando mais vídeos de nosso canal estiverem a caminho.